Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja de Deus. Você que está chegando aqui, ó, eu quero te dar um recado muito bom. Escute na nossa igreja, na PIB Renovada em Santa Catarina, São Gonçalo, tá? Toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, tá? Com a nossa querida pastora Tina, Nádia Cristina. Às sextas-feiras, a partir das 20 horas da noite, e aos domingos, a partir das 19 horas. Então você está convidado para estar conosco nesse período de culto, tá? Presencial. E online a gente tem aqui também para você, querido, amado, amigo, irmão. Toda segunda, terça e quarta-feira pelo Zoom, tá? A partir das 20 horas. E toda quinta-feira aqui conosco a partir das 22 horas. Então você é muitíssimo convidado, tá? Você pode estar conosco a qualquer hora do seu dia, tá? Na verdade, nessas horas que eu falei. Tá? Então eu gostaria de fazer esse convite e que você não perca essa oportunidade, porque é muito bom adorar o Senhor, estar em comunhão, buscar sem cessar. A palavra de Deus nos revela que a gente precisa buscar e meditar dia e noite. Então, olha, você medita de dia e vem estar conosco à noite aqui também, tá bom? Então, vai ser um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Eu quero, daqui a pouco, nosso querido e amado pastor César está chegando aqui, tá? Para estar ministrando a palavra aqui pra gente. Mas eu quero te dizer que esse tema ele tem sido fantástico, sabe? E recebereis o poder, lá em Atos 1:8. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês. E porém, Atos 1:8. Porém, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão o poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Meu Deus, seremos testemunhos dele, querido. Você entende isso? Você sabe da responsabilidade que você e eu temos nesta terra? Aleluia! Mas quem vai falar mais um pouquinho disso daqui a pouquinho é o nosso querido e amado pastor César. A gente só está esperando ele chegar aqui para acenar aqui pra gente, tá? Eu vou pedir ajuda aqui à minha esposa, caso você já veja o pastor César aí, me avisa, tá? Eu vi aqui que a pastora Sônia está aqui presente conosco. E já tem, ó, Suelen Santos está aqui conosco, pastora Sônia, Velaços Oficial, minha vizinha amada querida Duda Eduarda. Gente, visite o Instagram da Eduarda, da Duda, Velaços, tá assim, ó, Velacos Oficial. Vai lá e veja quanta coisa boa você pode adquirir e presentear uma criança, a mulher, seja quem for, mas de forma especial, sabe? Porque existe muito carinho no que ela faz. Amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês também. Estamos encerrando aqui o mês de outubro. E o mês de outubro é considerado um mês oficial comemorando o câncer de mama, conscientização. Então eu vim aqui, ó, com o meu PIN para mostrar para vocês que a gente precisa abraçar essa causa, porque não é um mês para as mulheres, é um mês de todos, o qual essa causa ela precisa ser abraçada e cuidada. Então você mulher, você homem, vamos lutar, vamos orar contra o câncer de mama, tá? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele sim, tá? Estar atento a todos os sinais, procurar ajuda médica, um especialista, para que você e eu
sejamos cada vez mais saudáveis em nome de Jesus. Cadê o meu pastor César? Achei ele aqui, ó, achei o meu pastor, vou mandar aqui um convite para ele. Calma aí, go live with Vera Luiz César. Olha. Aleluia! Seja bem-vindo, meu querido pastor César. A paz do Senhor, meu querido. A graça e a paz do Senhor, meu pastor. É muito bom estar aqui com o Senhor nessa Muito noite. E a gente com esse tema, né? E recebereis o poder, lá em Atos 1:8. Sem mais delongas, eu já falei aqui uns 5 minutinhos, né? Dei alguns recadinhos aqui para a igreja, para todos que estão aqui nos assistindo. E eu quero convidar você a clicar nesse aviãozinho aí do teu ladinho aí, direito, e convida quem você puder para estar aqui, aprendendo mais de Deus, com o nosso amado e querido pastor César. E eu gostaria de fazer um convite para você em casa. Levante suas mãos aqui em direção ao seu celular. Você vai estar abençoando a vida do nosso pastor, tá? Nós iremos orar agora e agradecer a Deus por essa noite especial. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado, meu Deus, por estar presente aqui conosco. Muito obrigado, Pai, porque temos um pastor de excelência. Temos aqui, Pai, um pastor, Deus, cheio, transbordante do teu amor, da tua palavra, dos teus ensinamentos. E nós ministramos sobre a vida dele que ele é uma bênção. E eu sei, Deus, que o Senhor falará através da vida dele, através do coração dele, que busca sem cessar o teu nome, que é maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pastor César, se tu uma benção. Amém, meu querido, amém. Eu agradeço a Deus, tá, por tudo, a oportunidade de poder falar nesta live. Tá? É sempre bom. E a gente sabe que o Espírito Santo está atuante, né? Ele está aqui, está em você e as pessoas que estão ouvindo nesta hora, e aquelas pessoas que estarão também entrando. Com certeza, cada um de nós tem o Espírito Santo. Tá? E nós vamos falar alguma coisinha aqui sobre o Espírito Santo. É claro que é muito vasto o assunto e a gente vai procurar resumir o máximo possível. Tá? Mas eu estou muito alegre, muito contente. Tá? E eu quero dizer que você também é uma bênção e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. A gente sempre ora por você, tá? E por vocês que estão sempre aí também, tá? Liderando, tá? Esta live. Tá? Então, pois bem, o assunto, tá? É muito extenso, mas é muito lindo de se comentar, que é sobre o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, a gente sabe que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa da Santíssima Trindade, tá? Ele é um Deus, e nós podemos entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Tá? São um. Tá? Mas eles agem de maneiras distintas, mas eles são um. Então nós vamos entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, assim como nós. Nós somos uma pessoa. E o Espírito Santo também, ele é uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uma pessoa que possui... Ele possui personalidade, ele possui inteligência e ele possui também sentimentos. Tá? Ele possui sentimentos e possui vontade. Tá? Então o Espírito Santo, a gente sabe que ele é divino. Tá? E o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aí se nós formos ver lá no início da criação, nós vamos ver, tá, que o Espírito Santo ele esteve presente no início da criação. Ele participou da criação. E nós vemos lá em Gênesis 1:2, que diz assim: no princípio criou Deus céus
e terra. Amém. E a terra, ela era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. E a Bíblia diz assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aí a gente já começa a perceber a presença da Trindade. É claro que na Bíblia não tem a palavra Trindade, mas estudando as Escrituras, fica bem claro a presença da Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Então isso aí é muito importante a gente entender. Inclusive também quando, lá em Gênesis 1, 26, quando o Senhor ele estava para fazer o homem, tá, no 6º dia da criação, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem, ou seja, Deus não estava sozinho. Deus estava com Jesus e também com o Espírito Santo. Então isso aí é muito importante. E outros textos também falam a respeito, tá, da presença da Trindade. O Espírito Santo, ele descia de vez em quando sobre os profetas. No Antigo Testamento, descia sobre os reis e também sobre os sacerdotes, apenas para realizar uma determinada tarefa, uma determinada obra, e então ele logo voltava. Ele não ficava permanente. E nós somos privilegiados. Tiago, nós somos privilegiados. Sabe por quê? O Espírito Santo ele permanece dentro de nós. Foi por isso que Jesus, lá em Mateus 28, versículo 20, quando ele diz assim, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, naquela época, talvez as pessoas não estariam entendendo essa palavra dele, essas palavras dele. Por quê? Estarei com vocês todos os dias. Como? Como? Será que Jesus vai vir e vai ficar com cada pessoa? Não, por intermédio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode fazer, sim, essas coisas. Então a gente vê o seguinte, que o Espírito Santo, ele esteve sobre Jesus. Jesus ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. E a gente vê, desde o nascimento de Jesus, como que o Espírito Santo atuou para que Jesus viesse a este mundo. Tá? Jesus, ele só começou a realizar os seus milagres depois que desceu sobre ele o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi batizado, ele saiu da Galileia e foi para a Judéia. Aliás, saiu da Galileia e foi para o Rio Jordão, tá? Para ser batizado por João Batista. Porque João batizava com água. E Jesus, então, foi ser batizado por João para cumprir a justiça de Deus. É claro que, a princípio, João até ele relutou, porque onde já se viu o menor batizar o maior? É verdade. Por quê? Porque Jesus falou, não, eu vim para ser batizado, para cumprir a justiça de Deus. E ele foi batizado por João Batista. Está inscrito lá em Mateus 3, 16, 17. Então a Bíblia diz que no momento em que Jesus ele foi batizado, e quando ele estava saindo do Rio Jordão, das águas, aí a Bíblia diz que os céus se abriram. E uma pomba descendo sobre Jesus, ou seja, a pomba é um símbolo do Espírito Santo. Assim como a água, assim como o fogo, assim como o azeite são símbolos do Espírito Santo, a pomba também é um símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo então desceu em forma de uma pomba sobre Jesus e pousou sobre Jesus. Naquele exato momento, Jesus estava sendo ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. E Deus do céu, ele diz o seguinte, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então a gente vê a presença das três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, a partir daquele momento em que desceu sobre ele o Espírito Santo, ele começou então a realizar a obra de Deus. Porque até então, Jesus não tinha realizado nenhum milagre ainda.
Ele só começou a realizar milagre a partir do momento em que ele foi ungido. Ungido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Ele saiu do Jordão, tá? E ele foi levado ao deserto pelo Espírito, cheio do Espírito Santo. Porque para ser tentado, antes ele teria que ser ungido por Deus. Antes de realizar os milagres, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Aí nós vamos ver, eu quero ler com vocês, Lucas 4, Lucas 4:1, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Jesus, cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa, quando ela está cheia, ela está sendo controlada pelo Espírito Santo. Tá? Porque a palavra cheio aqui, no original, significa controlado por. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, conforme diz a palavra de Deus, tá? Quando ele voltou do Jordão. Então, foi exatamente no Jordão que Jesus ele foi ungido. E quando ele foi ungido com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Agora, ele estava sendo o quê? Controlado pelo Espírito Santo. E uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo. Aí a gente vê também um texto que diz, lá em Atos 10:38, que diz que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, em primeiro lugar, houve a unção. E depois, ele começou, então, a realizar a obra grandiosa de Deus. Está escrito lá em Atos 10:38. E depois, então, disso, né, depois que Jesus ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, Jesus venceu aquela tentação e colocou o diabo para correr. Jesus não caiu como Adão, porque o primeiro homem caiu, o primeiro Adão, e o segundo Adão não. E Jesus, então, depois disso, ele foi para a Galileia. E lá na Galileia, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, ele entrava nas sinagogas para pregar o Evangelho, e muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas. E a Bíblia diz que ele foi para Nazaré, o lugar onde ele nasceu. E a gente sabe que lá em Nazaré ele era rejeitado, porque o profeta não tem valor na sua própria localidade. Mas ele foi àquela sinagoga, ele conhecia aquela sinagoga. E ao entrar naquela sinagoga, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías para que ele lesse. E ele abriu e leu justamente um texto que todos nós conhecemos, que está lá em Isaías 61, e que eu quero até aqui abrir com vocês, não Isaías 61, mas Lucas 4, de 16 a 21, que diz assim: Lucas 4, 16. Não, estou errado aqui. Já estava até no 4. Lucas 4, 16. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha só, coisa linda. Estava escrito justamente lá em Isaías 61. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque
para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então a gente vê que agora Jesus está mostrando que aquilo que foi escrito a seu respeito havia se cumprido nele. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, que aquele texto de Isaías 61 falava exatamente a respeito de Jesus. Então Jesus, saindo dali, ele começou a pregar em outros lugares. Aí nós vemos agora o Espírito Santo atuando em nós. O Espírito Santo que atuou em Jesus, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Não é outro Espírito. É o mesmo Espírito. Então a Bíblia diz, lá em Efésios 1, 13 e 14, diz assim, tá? Depois de conhecer a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então nós vemos que nós fomos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia, fomos selados. Ele é a garantia da nossa herança. Nós recebemos o Espírito, ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós, ele habita no nosso Espírito. E ele é a garantia da nossa herança, aleluia, que nós temos nos céus. Então, nós vemos agora a atuação do Espírito Santo em nós, ele está em nós. E o Espírito Santo, conforme diz a Bíblia, lá em Romanos 8,16, diz que o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito que está em nós. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Imagina aquelas pessoas que às vezes pensam, Deus está longe de mim, Deus se esqueceu de mim, e agora o Espírito Santo nele começa a incomodá-lo e a testificar com o Espírito dele, olha, você é filho de Deus, você é uma nova criatura, você é propriedade exclusiva de Deus. Por quê? É a função do Espírito Santo. E também um outro texto também lá em Romanos 8,14 diz, todo aquele, pois, que se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, é filho de Deus. Então, eu procuro deixar que o Espírito Santo venha ser o meu guia. Você, Tiago, você sempre procura deixar que o Espírito Santo seja o seu guia. Então, nós temos que o Espírito Santo seja o nosso guia, porque ele realmente quer nos guiar. Eu lembro, Tiago, de uma vez, tem uns 25 anos atrás, eu estava saindo para ir para uma igreja. Eu não era membro ainda da nossa igreja, era de uma outra igreja. Aí eu saí, estava só eu e Rafael, era no culto de quinta-feira. E Rafael então se arrumou, nós fomos, saímos de casa, pegamos o carro, saímos. E como todos sabem, eu moro no Galo Branco. E quando eu estava chegando ali no Rocha, o Espírito Santo falou ao meu coração, não vá lá para a igreja era lá no Paiva, não vá para essa igreja. Vá para uma igreja lá no Anaia, entendeu? Um pastor amigo meu. Aí na mesma hora eu contornei e voltei. Aí Rafael até falou o seguinte, pai, mas você não ia lá no Paiva? Aí eu falei para ele assim, não, meu filho, mas o Espírito Santo está me incomodando para eu poder voltar e ir na igreja, tá, evangélica, tá, lá do Anaia, dirigida pelo amigo meu. Sem saber por que o Espírito Santo. E a gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo. Porque ele fala. Porque todo aquele que se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E nós, como filhos, temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, assim como ele guiou os apóstolos. Ele quer guiar
a cada um dos seus filhos. E eu então fui, e quando cheguei a essa igreja, tá? O pastor, quando me viu de longe, era uma igreja grande. E o pastor estava sozinho no púlpito, era um culto de quinta-feira, era uma igreja grande. Aí, quando eu entrei, ele quando me viu, ele me chamou para o púlpito. Aí eu fui lá para o púlpito, ele me abraçou chorando copiosamente, e ele falou o seguinte: Deus ouviu as minhas orações. Eu falei, mas por que, meu pastor? Ele foi e falou o seguinte: Pastor César, eu estou com um problema, tá? Familiar, briguei em casa e cheguei aqui, eu não tenho condições nenhuma de pregar, e eu então dobrei os meus joelhos e chorei a Deus e pedi ao Espírito Santo que tocasse no coração de alguém que viesse pregar esta noite. Está entendendo o que faz o Espírito Santo? Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então temos que deixar Deus realmente nos guiar. Entendeu? Então isso aí é importante que a gente entenda. E a Bíblia diz também que nós somos santuários de Deus. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. Santuário de Deus. Porque o Espírito Santo habita em nós. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Então nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. E a Bíblia ainda diz assim, ó, ai daquele que destruiu o templo de Deus. É verdade. Porque aquele que destruiu o templo de Deus, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é santo. Então ele diz que nós somos santos. Aí você vê realmente que a Bíblia diz que nós somos santos. Não somos pecadores, porque não vivemos na prática do pecado. Mas nós somos santos. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós somos, tá? Templo do Espírito Santo. Isso aí é importante que você entenda. Pastor César, desculpa interromper o senhor, é porque enquanto o senhor estava falando essa questão de o senhor ter sido obediente à voz do Espírito, né, de estar indo para um lugar, de repente o senhor está se dirigindo a uma outra igreja. Hoje eu tenho lido um livro chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Hagin. Esse livrinho aqui, ó. É um livro que está fazendo parte da minha manhã. E é fantástico. E é justamente tudo que o senhor está falando aí, né? O pastor Kenneth também, ele vem ministrando aqui sobre, as palavras no seu livro. E eu tenho vivido isso também, assim, de forma fantástica, sabe? Quando você se deixa, né, estar sensível à voz de Deus, né, e você sabe separar o que é o seu coração, o seu sentimento, e você sabe entender quando efetivamente é Deus falando, o Espírito Santo de Deus agindo. Então, isso tudo que o senhor falou, de fato, eu tenho lido isso aqui, esse livro, e convido a você que está aqui online com a gente a procurar esse livro aqui, que é muito bom. Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. É verdade. Tá? E a gente tem vários outros exemplos também, só que o tempo é curto, entendeu? Aí não tem como. Tá? Mas um outro texto também lindo, 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 lá em Romanos 8, 26, que diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havíamos de pedir. Olha, ninguém sabe. Uma pessoa não pode chegar e falar o seguinte: eu sei orar. Porque primeiro, orar não é conversar com o homem. Se você vai conversar com o homem, você vai saber. Agora, conversar com Deus é diferente. Nós vamos conversar com o Criador do universo. Nós vamos conversar com aquele que fez todas as coisas do nada. Ele criou tudo do nada. Então nós vamos conversar com ele. E para conversarmos com ele, tá? Se não tivéssemos a ajuda do Espírito, nós não conseguiríamos. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ajuda em nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir. E é pura realidade. Você pode orar, tá? Durante 2 horas direto, 3 horas direto. Quando chegar no dia seguinte, quando você for orar, parece que as palavras te somem. É pura realidade. E você tem que permanecer ali, ficar orando, orando, orando na presença de Deus, porque é com perseverança.
A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então nós dobramos os nossos joelhos, não é com orgulho, mas rasgando o nosso coração na presença de Deus, nos colocando no centro da vontade de Deus. Aí o Espírito Santo, então, ele começa a interceder por nós, e as palavras começam a fluir. E uma coisa muito linda é quando a gente ora, sentindo realmente as palavras fluindo. A gente sente realmente que algo está te ajudando e que as palavras estão chegando diante de Deus. Então, essa é a função do Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Ninguém sabe orar. Você ora, mas você não sabe orar. Tá? Para se ligar com Deus. Porque quando a gente ora, a gente dá permissão a Deus para agir na nossa vida. E quando você começa a orar, tem uma força maligna muito grande, espiritual muito grande. E para vencer esta força espiritual, só a ajuda do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem, nos ajuda, e então o caminho se abre para a gente poder então entrar na presença do Senhor. Porque a gente pode entrar a qualquer hora do dia ou da noite. E tem um outro texto também que a Bíblia diz, lá em Efésios 5,18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não vos embriagueis com vinho em que há libertinagem. Não vos embriagueis com vinho em que há depravação. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse texto é lindo. Muito lindo mesmo, porque a Bíblia chega e fala o seguinte, olha, não se embriague com vinho. Porque quando uma pessoa ela se embriaga com vinho, ela passa a ser controlada pelo vinho. Ela perde totalmente a noção das coisas que estão acontecendo. Ela fica controlada pelo vinho. Bebeu muito vinho. Não só vinho, mas bebidas alcoólicas. Então ela é controlada. Então a Bíblia chega e fala o seguinte, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho leva à libertinagem. E é pura realidade. Eu posso contar aqui, tá? Exemplo de pessoas que começaram a beber. Libertino. A pessoa acaba fazendo coisas, tá? Apelando para a sensualidade. Mas a Bíblia diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu procurei essa palavra enchei-vos. Essa palavra enchei-vos está no presente contínuo. Significa, o que ela significa? Se encha todo dia. Todo dia se encha do Espírito Santo. Está no presente contínuo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra também enchei-vos, ela significa controlado por. Se você for ver lá no original grego, essa palavra, ela significa controlado por. Assim como uma pessoa que se embriaga com vinho, ela é controlada pelo vinho. E o que acontece com aqueles que se enchem do Espírito? Essas pessoas passam a ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus começa a controlar as pessoas. Mas olha só, temos que entender uma coisa. Ele controla com a nossa permissão. Porque se você não der permissão, ele não vai te controlar. E eu quero ser controlado por ele. Eu sei, Tiago, que você também quer ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero. Jesus, ele era controlado pelo Espírito Santo o tempo todo. Ele era cheio do Espírito Santo o tempo todo. O que aconteceu com Pedro? Que antes negou Jesus. Os discípulos fugiram quando Jesus estava lá na cruz. E o que aconteceu com Pedro depois? Que ele recebeu o Espírito Santo. Se tornou ousado. Era um homem ousado, destemido, corajoso. Coisa que ele não era. A ponto dele agora estar pronto para morrer por Jesus. Porque é a atuação do Espírito Santo de Deus
em nós. Então não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Todo dia se encha. Todo dia deixa o Espírito Santo tomar o controle. Eu sempre em minhas orações eu peço, Senhor, que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu quero ser dirigido sempre pelo Teu Santo Espírito. Por quê? Porque quando você deixa o Espírito Santo dirigir, ele sabe o que é melhor. E é pura realidade. Ele sabe o que é melhor. Aconteceu um fato comigo há tempos atrás, que eu estava ali ligado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me mostrou um determinado caminho, e eu me lembro, a minha irmã até chegou e falou assim, não, vamos por esse aqui, vamos por outro caminho. Eu falei, não, tem que ser esse caminho, porque o Espírito Santo está me orientando. Ela foi e falou o seguinte, não, vamos por esse caminho aqui que é mais perto. Aí eu falei assim, não, por outro caminho, tá, é um pouquinho mais longo, mas o Espírito Santo está me orientando. Aí eu fui até falei para ela, tá, se ela tivesse até ouvindo, ela sabe disso. Eu até falei para ela entrar, tá? Então, eu cheguei para ela e falei o seguinte, tá bom, Lene, você está sendo um pouco teimosa? Vamos então. Eu fui, tá? Mas só que eu não iria até o final. Eu fui apenas para mostrar para ela, tá? Que o Espírito Santo iria falar com ela também. Aí quando nós entramos numa rua, aí tinha uma rua de chão. Aí tinha uma senhora que estava lavando a calçada. Aí eu perguntei àquela senhora, senhora, nós vamos para um determinado lugar, e esse caminho aqui leva lá? Ela falou assim, ó, meu senhor, leva sim, mas não vai por aqui não, porque esse lugar é perigoso. Entendeu, Thiago? Não vai por aqui não, porque esse lugar é perigoso. Aí eu falei para minha irmã, eu falei assim, viu? Deixa de ser teimosa. Eu falei para você que o Espírito Santo havia falado comigo. E outra coisa, quando o Espírito Santo falou comigo, Tiago, o Espírito Santo já me mostrou o lugar. Ele já me mostrou o lugar, não era preciso mais ninguém. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. E ele me mostrou o lugar. Eu falei, Lene, olha só, nós vamos acertar. Deixa agora comigo. Eu voltei e fui para o lugar onde nós queríamos ir. Porque eu estava indo para o lugar onde ela mesma pediu que eu a levasse neste lugar. Então a gente vê que quando a gente deixa, o Espírito Santo realmente ele toma o controle. E a gente tem que deixar o Espírito Santo tomar o controle. Tá? E a gente vê também que o Espírito Santo ele é o Consolador. Ele é o Paracleto. Jesus, ele, enquanto estava aqui com os discípulos, ele consolava. Mas agora, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo viesse, Jesus ele teria que ir. Porque se Jesus não fosse, o Consolador não viria. Tá? Então nós encontramos em João 14, 16 a 18, o Senhor dizendo o seguinte, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Porque Ele era Consolador. E Ele diz assim, ó, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar a vocês outro Consolador, para que esteja com vocês. Eu vou até ler, quero que vocês... Quem tem Bíblia aí também pode abrir. João 14, 16 a 18. João 14, 16 e 18. Vocês podem abrir aí para estar acompanhando aqui com a gente. Que diz assim, tá? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha essa coisa linda. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, para que fique convosco para sempre. Tudo sim. O Espírito da verdade, olha só, o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, olha agora, vamos imaginar algo aqui importante. Eu estava até meditando nisso. Tá? Jesus ele falou o seguinte, ó, digo-vos que convém que eu vá.
Se o Consolador não virá, se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. Vamos imaginar se Jesus não tivesse ido. O Consolador não viria. Depois da ressurreição, Jesus ficaria lá em Jerusalém, tá? E não subiria ao Pai. Então, para ter acesso a Jesus seria muito difícil. Imagine agora você, Tiago, nós, saindo aqui de São Gonçalo, pegando o ônibus, indo até o aeroporto, pegando o avião, tá? Indo até Jerusalém, 14 horas de viagem dentro do avião, tá? Pagando uma quantia exorbitante, porque uma viagem daqui para lá é caro. E quando você chega lá, não significa que você iria logo falar com Jesus. Você simplesmente iria entrar na fila. Por quê? Existiriam também pessoas de todo mundo que estariam lá em Jerusalém para falar com Jesus. Por quê? Jesus ele não havia subido. Entendeu? Tá? Ele estaria lá. É uma suposição. Se ele não fosse, então haveria uma dificuldade muito grande para se falar com Jesus. Teríamos que entrar na fila. Tá? O tempo todo. Imagine só as multidões de pessoas. Mas Jesus, o que ele fez? Ele simplesmente, ele foi. E ele enviou o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo quem é? Ele representa Jesus. Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele tem vontade. Tá? Então, esse Espírito Santo que tem inteligência, que tem sentimento, que tem vontade, ele habita dentro de nós. Então, por intermédio de nós, por intermédio do Espírito Santo em nós, Jesus ele fica sabendo de tudo, porque ele representa Jesus. Então, ele está em nós. E tem aquelas pessoas que às vezes dizem o seguinte, se eu vivesse na época de Jesus, eu ia perguntar muita coisa a ele. Olha, quando eu subir, eu vou perguntar muita coisa a Jesus que eu não sei. Espera um instantinho. Tiago, o Espírito Santo não representa Jesus? Como se fosse Jesus? Então, precisa a gente estar no céu para perguntar a Jesus? Pergunta agora. Pergunta agora ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Ele tem inteligência, sentimento e vontade. Então, ele habita em nós. Então, é só perguntar a ele. Porque quando nós perguntamos ao Espírito Santo, é claro que ele nos revela. Já está terminando, Tiago? Deixa eu ver aqui, até às 11 horas. São 10h42. A gente tem um tempinho bom ainda. Então, tá bom. Então, aí a gente vê o seguinte, tá? Para que esperar? E vamos perguntar. Por quê? Jesus é aquele que nos ouve. Porque o Espírito Santo está em nós, é só perguntar ao Espírito Santo. E agora a gente vê o quê? O Espírito Santo, ele atua em mim, atua em você, atua numa pessoa lá no Japão, em Singapura, lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, lá na África, ou seja, em todas as partes da Terra. Aquele que professa o nome de Jesus, que é Filho de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. E é só perguntar ao Espírito Santo. E é claro que nós temos que conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele fica sempre pronto, tá, a nos atender, mas nós temos que ir. Tem que partir de nós. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia não diz assim, olha, pode deixar que eu vou buscar você. Eu vou falar com você. Não. Fala conosco se a gente falar com ele primeiro. Porque tem que partir de nós. Nós somos filhos. Nós somos novas criaturas dele. Isso é importante. Aí tem um texto também, Tiago, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9 até o 12, que diz assim, as coisas que os olhos não viram. Eu adoro esse texto. As coisas que os olhos e os ouvidos não ouviram. Nem desceram ao coração do homem. Ou seja, Deus está falando a respeito da época da lei. Das coisas que os olhos... Eles não viram o que nós vemos hoje. Eles não ouviram o que nós ouvimos hoje.
Tá? Eles não entenderam o que nós entendemos hoje. Então a Bíblia diz assim, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu amo, você ama, nós amamos. Então ele tem preparado para cada um de nós. Agora, as pessoas esquecem muitas das vezes de citar o versículo 10. Por quê? Porque quando as pessoas leem esse versículo, pensam que essas coisas elas vão ser reveladas nos céus. É claro que no céu nós vamos conhecer muita coisa. Mas isso é para a terra. Quando a Bíblia diz assim, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 diz assim, mas vocês receberam o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que esclarece, tá? Isso daí a nós. Eu vou até ler junto com vocês, que diz lá em 1 Coríntios 2, 9, 10 e 11, 12. Tá? E o 10, tá? Ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Olha só, tá? A Bíblia diz assim, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, ele nos revelou. Ele não diz assim, Deus, ele vai nos revelar. Mas ele diz assim, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está entendendo? Então é o Espírito que habita em nós. Aí o versículo 11 diz assim, ninguém pode conhecer a mente do homem senão o Espírito do homem. Tiago, eu não posso conhecer o que você está pensando agora. Só o seu Espírito que habita em você. O Espírito que foi dado por Deus. Tá? Ninguém conhece o Espírito do homem senão o Espírito. Ninguém conhece a mente do homem senão o Espírito do homem. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem mesmo. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 11, ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus. Mas, Tiago, olha só que coisa linda nos fala, tá? No versículo 12. Diz assim, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por ele nos é dado de graça. Então, todo esse conhecimento nos foi dado de graça. Então, olha só. Tá? Agora nós temos o Espírito de Deus. Então, com o Espírito de Deus, nós podemos conhecer o que está na mente de Deus. E o que está na mente de Deus está na sua palavra. Está entendendo? Então, nós temos o Espírito de Deus. O mundo não tem. Então, com o Espírito de Deus, nós podemos entender muita coisa. Nós podemos compreender mais e mais a vontade de Deus. Nós podemos entender mais e mais a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Aí a gente vê, para finalizar, Tiago, para você poder também louvar, aí a gente poder louvar um pouquinho. Tá? Para finalizar, a gente pode ver que o Espírito Santo na vida dos discípulos, como que a partir do momento em que eles foram revestidos de poder, conforme a própria Bíblia diz, recebereis poder. Lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Tá? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa, ele capacita. Quando ele vem sobre a pessoa se torna corajosa para pregar a palavra de Deus. O que aconteceu com Pedro? Pedro, a gente vê lá em Atos 4, tá? Quão corajoso ele se tornou. O medroso se tornou corajoso.
porque o Espírito Santo agora que estava dentro dele o capacitou. Porque Deus ele não chama os capacitados. Tiago, Deus ele capacita os escolhidos. É pura realidade. Aleluia. Eu creio nisso, pastor. Tá bom, Eu creio amado? nisso. Deus abençoe. Finalizo por aqui. Tá? Deus abençoe os ouvintes. Glória a Deus. Muito bom. Eu fico muito feliz, pastor, por o senhor ter aceitado esse nosso convite, tá? Que de fato é uma palavra maravilhosa e vindo do conhecimento que o senhor já tem através do Espírito Santo, poderia ficar melhor. Eu vou ficar devendo um louvor aqui hoje, tá? Que eu tô com um pouquinho de dor na garganta, mas vai passar. Mas olha só, como sempre aqui, em todas as nossas lives, né? A minha esposa, ela fica ali com um caderninho na mão, canetinha, a postos, e anotando assim todas as palavras que marcam assim os nossos pregadores. E o Espírito Santo trouxe aqui para ela também o entendimento sobre algumas anotações. Então, eu queria que você aí de casa, tá? O senhor também, pastor César, ficasse atento. Olha só, somos privilegiados, pois o Espírito Santo está dentro de nós. Você entende isso, igreja? Você é privilegiado porque você tem um espírito de excelência dentro do seu coração. O Espírito Santo que atuou em Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Amém. Amado, eu não vou falar que você divide, mas você vive o mesmo Espírito que atuou em Jesus Cristo, nosso Deus amado e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa herança. Poxa, fantástico isso. Eu vou ler mais uma vez, ó. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e ele é garantia da nossa herança. Você está entendendo isso? Que ele é garantia da sua herança? Muito bom. Olha só, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Diga ao fraco, eu sou forte, pois sou Deus fiel. Está na palavra. Aleluia. O Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas, amado. Então, basta você não se limitar e entender que você tem um espírito de excelência, que quando você se sente fraco, é aí que ele te faz forte. Amém? E para finalizar aqui, ó, o Espírito Santo nos ensina, coloque ele no controle da sua vida. Muito bom, muito bom. O Espírito Santo de Deus nos ensina, amados. Aleluia. Então, ó, essas chaves aqui, essas palavras que foram ditas aqui, guarde no seu coração, divida essa live aqui com seus amigos, sabe, com seus familiares, porque tem muito conteúdo bom que veio aqui, ó, dos céus, pelos lábios aqui, pela boca do nosso pastor querido, tá? E nós estamos aqui, ó, dividido com vocês. Amados, eu quero fazer um convite aqui a vocês nesse momento, tá? Eu tô aqui, sou carne e osso, tá? Choro, né? Me alegro, tenho um sentimento de alegria, sentimento de tristeza, mas eu queria dividir aqui com vocês e pedir aos irmãos ajuda em oração. Aqui é onde eu moro, na vila onde eu moro, temos um amigo muito querido que ele está internado, né? Vítima do câncer, e a gente vê que a situação está muito delicada. Então eu gostaria de você, igreja, em nome de Jesus, que nas suas orações você possa estar orando aqui pela vida do meu amigo Farney, o nome dele. Tá? Como é que é o nome? Então nós vamos... Farney. Como é que é o nome? Farney? Farney, isso aí. Então nós vamos estar orando pela vida dele. Você na sua casa, ore por ele também. Seja feita a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é excelente, sabe? E eu creio no que Deus tem de melhor para a minha vida e pela vida de todos nós. Então, eu gostaria de convidar você, aonde você está agora, essa noite, feche seus olhinhos,
nós vamos levantar um clamor aqui, estaremos orando pela sua vida também, tá? Porque Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. No sol, na chuva, na ventania, Ele é o teu Deus e é Ele quem te sustenta poderosamente. Amém? Você crê nisso? Então, ó, feche seus olhinhos aí onde você está, por favor. Eu vou colocar uma musiquinha aqui. Espero que não caia a live, que dê tempo da gente fazer tudo o que a gente quer. E estaremos orando. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai amado, querido, exaltado, meu Deus de excelência, Príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, pelas nossas vidas. Clamo ao Senhor, ó Pai, pelos enfermos. Espírito Santo de Deus, vai de encontro, ó Deus, aonde, ó Pai, essas pessoas que não te conhecem precisam, ó Pai, te conhecer, para que elas tenham oportunidade, ó Deus, de ter a sua vida, a sua alma salva, o seu espírito salvo, ó Deus, e estar, ó Deus, pertinho do Senhor na eternidade. Pai, nós te clamamos pela tua misericórdia, pelo teu amor infinito, pelo teu amor que constrange todo entendimento. Espírito Santo de Deus, dê uma oportunidade, Pai, para essas vidas. E a nós, ó Pai, que estamos aqui clamando por essas vidas, capacita-nos, ó Deus, para que possamos chegar nos hospitais, seja nos hospitais, seja nas ruas, por onde passarmos, ó Deus, que não venhamos ter vergonha de falar do teu santo nome, mas sim, ó Pai, que possamos estar capacitados, ó Deus, e fortes para honrar o nome do Senhor, ó Pai, e propagar, ó Pai, o teu nome para toda criatura. Pai, és a nossa vida. Oh, Larabasfiere de canta, Larabaxarabá. O Senhor é o nosso sustento, assim, ó Pai, como diz essa canção, a nossa razão, ó Pai, para viver, ó Deus. Espírito Santo de Deus, clamamos num Deus de cura, num Deus, ó Pai, de poder, de autoridade. E cremos, ó Pai, que o Senhor faz milagres, ó Deus. Cremos que o Senhor, ó Pai, ressuscita os mortos. Cremos, ó Pai, que é feita a sua vontade, não a minha, não a dos pastores, mas a tua vontade, Deus. Por isso te clamamos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, o Senhor é a tua esperança, o Senhor é a tua vitória. Ele é Emmanuel, Ele é Emmanuel. Você crê nisso? Olha, eu agradeço imensamente por você ter participado conosco aqui essa noite, tá? Muito bem-vindo. Esteja conosco na próxima quinta-feira. Esteja conosco no Zoom, esteja conosco na nossa igreja. Lá no início da live eu passei a programação. Passa lá, veja tudinho. Claro que você vai ver, porque para você chegar aqui no final, você já passou lá no começo. Então você vai entender toda a programação. E eu quero ver você se sustentando no Senhor, porque o Senhor é a tua justiça, Ele é a tua força, em nome de Jesus. Então, ó, um beijo no teu coração. Pastor César, um beijo para o Senhor e para a sua família, que a gente admira e ama de coração. Os seus filhos, a sua esposa, toda a sua família é bênção na minha vida. Eu tenho certeza que é uma bênção na nossa igreja. Amém? Então, muito obrigado por estar aqui conosco mais essa noite. Amém? Pode ter certeza que a recíproca também é verdadeira, tá? Aleluia. Aleluia, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Ó. Gente, uma excelente noite para vocês. Tenham uma noite abençoada. Que nada e ninguém possa impedir de você estar, ó, pertinho do nosso Deus, do nosso Jesus amado, nosso querido Pai, aquele que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Então, ó, mais uma vez, uma excelente noite. Pastor, um beijão aí para vocês, ó. Amém, fiquem com Deus. Beijão no coração de vocês também. Amém. Tchau, tchau. Também. Glória a Deus. E para as pessoas também que participaram também aqui dessa live aqui abençoada. Pô,
maravilhoso, pastor. Nós que agradecemos aí. Um beijão. Fica com Deus. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir